Olá! Hoje a gente está estreando aqui o Café com Mel. Café com Mel, não tem nem o café nem a mel, mas o nome é bom. A gente gostou do nome. E hoje eu tô com a Rafaele Carraro, uma mulher de uma história incrível. Começa que ela é mãe de 3 filhos. E todo mundo sabe que eu sou fã das mulheres que tem mais de um filho. Se já tem 2 filhos, fica tranquila que eu já sou sua fã. Porque eu sei o quanto que a maternidade, ela exige da mulher. A sociedade cobra muito da mulher, assim, em todo momento. A partir do momento que você é mãe, você já vem um pacotinho de culpa, já vem 5 pacotinhos de cobrança. Então, por isso que eu admiro muito as mulheres que têm mais de um filho, e Rafaele tem 3. E a Rafaele, a gente vai fazer um bate-papo hoje. Ela tem uma história de superação, uma história onde a psicologia ressignificou toda a vida dela através da psicanálise, e por isso que ela está aqui hoje. Eu tenho certeza que a história de Rafaele vai ajudar muitas mulheres, muitas mulheres. E tem uma frase que eu gosto muito da Hannah Arendt, e eu acredito que é isso, faz parte do processo de cura. Hoje Rafaele também é psicanalista, e ela sabe o poder das narrativas que tem para ressignificar, para curar, o poder de autocura das histórias. Estamos aqui para compartilhar essa grande história de Rafaele. É um prazer estar aqui com você hoje, estar dividindo um pouquinho da minha história. Eu sei da importância que é realmente a gente dividir, porque várias pessoas podem estar passando pelo mesmo problema que eu passei e podem estar totalmente sem esperança, sem motivação alguma, não encontrando mais saída, como aconteceu na minha história, e através do meu testemunho eu posso estar ajudando essas pessoas. Exatamente. Por que eu quis tanto que a história da Rafaele, né, fosse gravada e a gente vai compartilhar? Porque tem vários temas, não é só a maternidade. A Rafa tem uma história assim, ela tem 3 filhos, ela casou muito jovem, aí ela se envolveu, né, depois ela descobriu que o ex-marido dela era dependente químico. Aí tem a questão da religião, que é uma coisa que pesou bastante. Aí a Rafa entrou em um processo de defesa, onde ele engordou mais de 30 quilos. Depois a Rafaele pensou em suicídio, não só dela, como dos filhos. E aí entrou o grande processo de cura, que foi através da psicologia, pela psicanálise. Então, Rafa, o espaço é todo seu. Obrigada, Mel. Eu fui casada durante 17 anos e com 7 anos de casada eu descobri a dependência química, né? Descobri que meu ex-marido era dependente químico e aí nós começamos a luta contra essa drogadição. Foram 10 anos lutando contra as drogas, foram diversas internações, participamos de congressos, retiros espirituais, e a minha fé era realmente de que ele podia ser curado, que nós viveríamos um casamento feliz, então eu lutei mesmo por 10 anos. Só que num processo, houve um momento em todo esse processo, porque foram várias internações, interna, recupera, sai, tem uma recaída, é normal o processo da recaída, vamos aguardar aqui, né, vamos tentar novamente. E esse processo machucou muito, né? E houve um momento que eu percebi que eu estava vivendo um círculo vicioso. Isso era só um círculo vicioso. Não ia ter mudança. E quando isso aconteceu, eu me rendi a uma tristeza. Uma tristeza sem fim. E é interessante, Rafa, porque eu acredito que muitas mulheres também passam por esse processo de ajudar o seu parceiro, o seu esposo, a sair da questão das drogas. E como que é a mulher nesse processo? Porque assim, o homem é um dependente químico, e o que eu percebo até assim que aparece em clínica é que parece que faz parte da missão da mulher salvar esse homem.
missão da mulher é salvar o homem, salvar o casamento, né? Então, Permanecer como que nessa condição foi por conta dos isso? filhos. E quando que você também entendeu que existe um limite, né? Porque assim, é um casamento, são duas pessoas e existe sim a questão da droga, só que parece que o próprio dependente químico coloca isso como uma tábua de salvação mesmo, assim, você é o meu processo de cura. Como que foi a sua história? Então, no caso, ele realmente fica uma dependência, né? Eles são dependentes da droga e a gente fica codependente dessa situação, porque a gente acredita que tem que salvar essa pessoa, que a gente não pode abandonar, por ser realmente uma doença, a gente acredita que tem que ajudar. E tem mesmo, não vou dizer que não tenha que auxiliar, mas há um limite, porque há uma escolha. Nossa vida é feita de escolhas. E não adianta ajudar alguém que não quer ser ajudado. No meu caso foi isso, né? Eu estava tentando ajudar alguém que não queria mais ser ajudado, que ele já havia feito a escolha dele de permanecer na dependência química. E eu não me enquadrava nisso, nem eu nem meus filhos não conseguiríamos viver, porque viver com um dependente químico é terrível, né? Você, na verdade, se anula dia após dia. E era isso mesmo, justamente para tentar salvar, você vai se anulando, vai deixando seus desejos de lado, suas vontades de lado, seus sonhos de lado. Vai deixando tudo porque você vive à espera dele, de que ele fique bem. E aí você vive dias com medo, porque você não sabe se aquele dia ele vai chegar bem ou não. Você acaba, de uma certa forma, tentando controlar a vida dele, aí quer controlar tudo, e isso acaba prejudicando, né, óbvio, todo o processo. Porque o codependente também é um doente, né? Ele acaba ficando doente e vivendo aquela neurose total. Você entra na neurose do dependente químico. E você acaba ficando vigiando o tempo inteiro, controlando o tempo todo. Você não vive mais bem, porque você não sabe como vai terminar a sua noite. No caso, a gente saía para trabalhar, quando eu voltava, eu não sabia como seria a minha noite, entendeu? Como seria a reação dos meus filhos. Ou quando ele ficou um período desempregado com os meus filhos, eu não sabia como eu ia encontrar em casa com os meus filhos. Então, é realmente sufocante, é uma vida sufocante, né? Mas, é claro que eu acreditava que eu tinha que salvar, como se a gente tivesse algum poder sobre o outro, né? Eu só percebi isso depois, realmente, quando eu já estava no meu... Na verdade, o limite foi o meu limite, porque eu já não aguentava mais, foi quando eu realmente... Eu entrei no processo de depressão, a tristeza era muito profunda, iniciou assim com pensamentos suicidas, eram só uns pensamentos, né? Pensamentos suicidas, eu via a morte em todo lugar, mas eu fui ignorando, a gente vai ignorando, até que chegou um momento que eu não suportava mais. Falei, eu não posso mais viver nessas condições. Mas a separação não era algo que eu cogitava, entendeu? Porque o casamento é na saúde e na doença. Então, e é interessante que aí entra a questão também de religião, sim, de crença. Sim. Como que que é uma luta, né? Assim, eu acredito nisso e eu tô vendo que o caminho não é esse, aí você se mantém. É quase que uma prisão, Sim. sem algemas, assim. Como que é essa sensação? Como foi isso? Então, no começo a gente não sente, né? Porque, assim, por exemplo, como eu me converti aos 8 anos, o casamento pra mim é pra toda a vida. Não é necessariamente só a questão da igreja, mas até os envolvimentos da minha família, né? Na minha família isso era muito forte, você tem que casar, separação. A sociedade em si também não, né? Na verdade, não aceita a questão do divórcio e tal. Então você tem que casar pra toda a vida, tem que ser na saúde e na doença mesmo. E eu não cogitava essa possibilidade em hipótese alguma. Eu não podia me separar. E claro, na questão da fé, aquilo me pegava muito na questão da palavra, dizendo que a mulher não deve se separar do marido. Então eu permanecia ali fiel e tal. Mas é uma coisa muito louca, porque nesse momento, assim, eu via que não estava dando certo, mas eu não podia, eu tinha que tentar, eu tinha que permanecer fiel ali, eu tinha que permanecer fé, porque talvez se eu abrisse mão daquilo, era como se eu estivesse abrindo mão da minha fé. Acho que no meu íntimo era isso. Então eu não podia abrir mão daquilo, porque eu estaria abrindo mão da fé, eu estaria negando a Deus. Isso pra mim era muito forte.
eu sei porque eu também me passei um pouco nisso no meu processo de separação, e vem também uma coisa de derrota, né? Eu não consegui. Fracassei. Porque nós mulheres, a gente carrega um pouco não, né? Eu acho que o pacotinho todo da missão, que nós somos quase um centro de reabilitação mesmo e de salvação. E assim, o casamento não deu certo, culpa é da mulher. Sim. Você não lutou o suficiente. Exato. Tem até um versículo que fala, não tem, da mulher tola, que graças a Deus eu esqueci. A mulher sábia edifica teu lar, a tola, a insensata destrói com a Exatamente. Gente, assim, na época assim. eu também frequentava a igreja e eu também passei por esse processo. E é isso, né? E você fala, nossa, então eu não sou uma mulher sábia, eu sou uma mulher tola. E isso arrasta um processo que poderia já ter acontecido, né? Hoje eu entendo que... E por que eu tô... Prorroga mais a dor, né? Porque você não vê, como você não vê a separação como uma saída, né? Exatamente. Então você fala, eu tenho que viver nessa condição e eu tenho que suportar isso, eu tenho que suportar. Só que ninguém consegue suportar. E eu acho que vem a questão do peso mesmo da palavra, que é isso da mulher sábia e da mulher tola. Eu sei que isso era muito conflitante para mim. E eu rompi na igreja também. E eu nunca rompi com a minha fé, eu nunca rompi com Deus, eu nunca rompi com as minhas crenças espirituais. Assim, eu sou muito abençoada, eu tenho Deus comigo, assim, graças a Deus, não vai dar por fora. Mas eu rompi com dogmas de religiosos, eu rompi com dogmas de igreja, eu rompi com doutrinas, assim, várias, né? Várias. E eu queria que você falasse um pouco disso também, porque eu sei que você é de um berço evangélico, né? De uma família muito evangélica. E é uma luta mesmo você afirmar uma outra crença, né? Assim, falar, eu não acredito mais nisso, é você criar uma outra crença. Exato, Então, na verdade, como a separação era algo absurdo, eu não poderia, em hipótese alguma, quando eu me separei, eu me sentia um peixe fora d'água dentro da igreja, porque eu me sentia, eu falhei, a verdade era essa, eu me sentia assim, eu falhei diante da minha fé, enfim, e eu precisei sair um pouco. Quando eu saí um pouco da igreja, eu comecei a enxergar de forma diferente. Eu estava sendo uma religiosa dentro da igreja. Eu já não estava por um período já, e aí eu não sei em que parte da minha vida isso se fez presente, onde eu comecei a ser religiosa. Eu ia para cumprir ritos, eu ia para paradigmas, as doutrinas da igreja, mas não eram mais intimidade com Deus. E na verdade eu percebi que a igreja em si, acho que essas como é que fala, não digo nem imposição, mas esses ensinamentos de forma que pra mim, eu não posso dizer que as pessoas ensinaram erroneamente também, mas talvez eu tenha interpretado de formas diferentes, não posso compreender, mas assim, eu entendi a forma como eu compreendi, como eu falava, eu não podia me separar. Por exemplo, é tão louco essa questão de que na minha cabeça eu não podia me separar, mas eu pude pensar em suicídio. É uma coisa muito louca, né? Então, assim, eu não posso me ver longe disso, porque aí nesse momento, né, eu acredito que eu já estava extremamente religiosa, já não havia mais um contato com Deus, porque eu já havia me sufocado com a minha situação, tentar entender o porquê que, na minha cabeça, o porquê que Deus não fazia isso acontecer. Deus não conseguia te tirar, né? Não conseguia resolver. E aí você via como uma solução a própria morte, que é o suicídio. E é interessante a gente pontuar, porque ainda existe muito tabu sobre esse assunto. A maioria das pessoas interpretam o suicida como covarde, como, né, não deu conta. Muito julgamento, a pessoa às vezes nem, né, óbvio, não entende o motivo. E como você é uma sobrevivente, né? Porque quando a gente fala muito de suicídio, a gente tem que falar sobre vida, né? Não sobre morte, é sobre vida. A gente tem que dar um novo significado para a vida, tem que dar um novo sentido e novas possibilidades. Porque quando a gente pensa em acabar com a vida, é acabar com a dor,
é resolver uma questão, é resolver um problema, porque já não vê mais possibilidades. Sim, não via. Então, eu queria que você relatasse, Rafa, é bem esse momento, assim, que era a possibilidade zero. Então, assim, cenário 1, cenário 2, assim, não tinha mais muitos cenários. E foi quando você começou a despertar esses pensamentos, assim, como foi esse processo? Então, eu percebi que eu não ia ter mais, eu ia viver esse círculo vicioso sempre. E aí eu entrei nessa depressão, nessa tristeza, e eu fui tomando conta. E aí começou alguns pensamentos. Eu pensava, eu sonhava com a morte, eu via a morte em todo lugar. E quando você via a morte, te dava calma, assim? Até pra entender o... Na verdade, era uma coisa assim, no começo foi assustadora, assim, você pensar, né? Eu, até por conta da religião, repreendi esse pensamento. Mas depois tornou-se algo, era como um hábito já. Então, se eu ia atravessar a rua, eu via um caminhão longe, eu já me senti, já via o caminhão, já me via morta na frente, né? Fui atropelada, já era uma coisa muito louca. E quando eu fui, assim, habituando a esses pensamentos. E aí eu não dormia mais, era pesadelos e pesadelos. E durante todo esse processo, que foram 6 anos, em todo um processo de depressão, não foi uma coisa simples, não foi pouco tempo. Do dia pra noite. Foram 6 anos em estado todo de depressão. E durante esse processo, quando eu estava sentindo toda essa dor, na minha vida, as coisas, eu estava lá, vivendo ainda o círculo, internação, voltava, recaída. Então, eu ainda tinha, assim, no começo, quando eram só os pensamentos, ainda a gente ainda tinha esperança, tentava fazer alguma coisa, eu tô tentando salvar, eu tô tentando ainda, eu tô tentando. Mas aí, quando foi nos últimos 2 anos do meu estado depressivo, eu comecei a planejar a minha morte. Eu vi que já não tinha mais saída, não havia mais esperança. Tudo que eu queria era acabar com aquela dor. Era uma dor insuportável. Eu não tinha vontade de levantar da minha cama, mas eu tinha que levantar da minha cama porque eu era a única que precisava manter meus filhos, eu precisava manter minha casa. Eu não podia esmorecer por eles, mas eu já não suportava mais. Então, eu comecei a planejar. E aí eu fui pensando em várias formas de como eu poderia acabar com a minha vida, até que eu decidi de uma forma melhor, que eu achei que era melhor pra mim. E aí eu pensei, mas e meus filhos? Eu vou acabar com o meu sofrimento, mas os meus filhos vão permanecer vivendo com o dependente químico, porque vai continuar vivendo com o pai. E a situação vai ser difícil, porque enquanto meu ex-marido estava internado, quem mantinha a casa, eu estava lá para manter. Na verdade, eu sempre acabei mantendo mais, mas assim, aí como é que ficaria os meus filhos? Como que iria manter se ele iria internado? Quem cuidaria? Meus pais, né? Claro que meus pais sempre me deram apoio para tudo, ficariam junto, mas não é a responsabilidade, mas estaria ali vivendo aquele mesmo coisa, um pai, a mãe que se suicidou, o pai que, né? Eu falei, não, eles não podem fazer isso. Então, eu decidi tirar a vida dos meus filhos também. Eu falei, eles vão pra mim. Porque nós vamos encerrar de vez essa dor. Esse sofrimento acaba de vez. E hoje eu raciocino melhor, mas naquele momento eu não via saída. Então, e assim, quando, né, eu já sei da sua história, porque a gente conversou, a gente já conversa há um bom tempo, né, Rafa? E eu fiquei muito impressionada quando você me falou isso, assim, porque uma mãe é sempre um ato do amor, né? Por mais que é contraditório, assim, como pensar na morte dos filhos é também um ato de amor, porque você sofreu tanto com esse homem, que é o pai dos meninos, mas falou assim, como que eu posso acabar com a minha dor, né? Não da melhor forma, mas assim, eu acabei com a minha dor e vou continuar os meus filhos nesse sofrimento. Então, assim, tirando o julgamento, tirando essas visões que a sociedade rasa coloca, você pensar nisso foi um ato de amor no desespero. No óbvio. desespero. No desespero não é a solução, ninguém tá falando aqui que é a solução. Mas é importante ter essa escuta para nunca julgar alguém que fez, para entender os motivos. Por que que uma mãe seria capaz disso? Uma mãe chegar a pensar nisso, ela já entrou no extremo, do extremo, do extremo, do extremo, né? Então, eu sempre falo na questão da empatia, na questão de ouvir uma história sem julgamento. É muito importante isso. Mas assim, quando eu tive essa ideia, né, eu decidi, não era fácil. Todos os dias eu tinha que me convencer de que era a melhor saída. Porque pra pensar na minha morte não era tão mais difícil já. Porque eu já
tava muito mais claro de que Você eu já era tava aquilo. nesse processo, Muito tempo, né? Que é assim, né? A nossa mente ela é incrível para o bem e para o mal. Se você planta ali sonhos, se você planta coisas boas, vai projetando. Mas também se você entra num processo de pensamento suicida, né? Também, a gente também se acostuma com isso. Sim, virou um hábito de ter Exatamente. hábito. E aí quando vira, você realmente só... Quando você só cultiva esse tipo de pensamento, é só isso que você vai ter, é só isso que você vai pensar, e é só isso que você realmente vai em busca. E era isso, eu tava em busca realmente de tirar a minha vida. Aí decidi dos meus filhos e comecei a me convencer diariamente de que essa era a melhor saída. Eu pensei algumas vezes de tentar de outras formas, mas eu via que não existia outra forma. Porque quando você está num estado depressivo e a dor é tão grande, você não enxerga saída em nada. Não há saída. A morte acaba sendo uma única saída. É uma coisa... É a única coisa que te faz assim, vai acabar, vai encerrar. Com essa dor. Com a dor. Insuportável. Insuportável, é a dor. É insuportável mesmo, uma coisa assim que é inexplicável, não tem como descrever o sentimento da dor, é uma angústia sem fim. Então você quer acabar com aquilo. Não pode ser alguma que você pense em acabar mesmo com a sua vida, entendeu? Porque todo ser humano deseja ser feliz, né? E eu tinha esse desejo, mas eu via que não era possível, isso não iria acontecer. Então quando eu coloquei que isso jamais aconteceria na minha vida, a única saída seria realmente a morte. Impressionante, Rafa. Eu sempre fico impressionada com essa história. Sempre fico muito impressionada. Eu não vou aqui abordar qual foi o pensamento, de que forma, porque isso não importa. Não importa, assim. Isso é uma pergunta que a gente fala que é de curiosidade. O que eu quero que você relate agora, Rafa, que foi até o início, né, da nossa grande descoberta, assim. A gente teve um encontro. Como que você engordou 30 quilos? Quando eu comecei a planejar a morte. Quando eu comecei a planejar a minha morte, nos últimos 2 anos de depressivo, eu comecei a planejar. Eu falei, agora não tem mais solução. Eu vou acabar com a minha vida. E eu comecei. E eu fui planejando, fui pensando nas formas, as maneiras como seria. Então isso foi acabando, foi me consumindo. Em menos de 2 anos, na verdade, eu engordei 30 quilos. Foi nesse processo de pensamento, de planejamento mesmo. Com isso, eu fui engordando 30 quilos. Também pode ser uma forma até que eu acredito assim, que inconscientemente também eu fiz uma capa, a gordura era uma capa de proteção pra mim, né? Talvez se eu não... eu ia me tornar invisível, porque a depressão você acaba se isolando mesmo. Você se isola internamente, você não quer mais ter contato com ninguém. Você acaba se isolando mesmo. No meu caso, eu já não queria mais o meu casamento, então eu não queria mais que ele se aproximasse de mim. E acho que foi uma forma inconsciente mesmo. Sim. Né? É muito interessante o que você falou, porque a comida está ligada diretamente a afeto, está ligada diretamente a emoções. E você buscou na comida preencher esse vazio, um afeto que você não recebia, né? Exato. Não recebia desse marido, dessa pressão toda que você vivia nesse relacionamento cansativo, de drogas, de volta. Nem de mim, né? Exatamente. Já havia acabado até o amor por mim, não havia amor próprio, né? E é o mais importante. Então nesse momento eu buscava. Então aí esse vazio, essa dor que eu senti era realmente esse vazio, né? A falta desse amor e desse afeto que eu havia perdido até por mim. Então eu não tinha o meu amor próprio, não tinha amor do meu ex-marido, eu não sentia mais, então eu buscava na comida esse afeto. Com certeza eu buscava isso. E aí como foi se ver 30 quilos? Porque assim, a questão não é a questão de um padrão social. Não. Porque quando eu conheci a Rafa, foi só uma pergunta que eu fiz pra ela, porque vai ter a foto aqui, eu vou mostrar, que ela tinha, né, emagrecido 30 quilos. E muito rápido. E aí eu perguntei, assim, não como você emagreceu, porque o resultado tá aqui, tá linda, tá maravilhosa. Eu quis entender como é que ela engordou 30 quilos. E aí foi quando ela me contou toda essa história. Eu falei, Rafa, vamos gravar, pelo amor de Deus, vamos colocar isso pro mundo, vamos ajudar outras mulheres. E assim, como é se ver, porque eu falo que o nosso corpo é sempre a nossa morada, e como é se ver numa morada
que a gente não se reconhece mais. Você se reconhecia naquele corpo? Como que era? Meu, se eu te falar que eu só percebi isso, eu só percebi como eu estava após a minha separação. Eu não enxergava antes. Porque, na verdade, eu acho que já era, como eu te falei, talvez uma capa de proteção, né? Então, inconscientemente, eu me protegi dessa forma, não vi. Mas quando eu rompi com a minha separação, já em terapia, eu me enxerguei, falei, nossa, quem é essa pessoa, né? Eu não existo, porque aí eu tava tentando me encontrar, ali eu não existia, não era. E a melhor parte é essa. Exato. Todo o objetivo. Aí, Rafa, eu quero que você conte como foi isso, porque a Rafa, ela vai contar, ela foi salva pela psicologia, assim, e de que forma a psicologia salva, né? Ela encontrou um profissional maravilhoso, que entendeu que ela estava assim em um processo suicida, em um processo destrutivo, e ele fez um convite, né, assim, acredite, faça sessões de psicanálise, né, na abordagem. Se dê essa oportunidade, se dê a chance, né? Então conta pra gente, Rafa. Porque assim, o que é parecendo Faustão, né? Meu momento Faustão. A pessoa agachando. Porque assim, o que eu quero que as pessoas entendam, ela já tinha buscado na igreja, né? Já tinha buscado na família, em amigos, na comida, buscou em tudo. Então assim, você já via assim, tanto que estava buscando o fim, que é a própria morte. Então assim, eu quero que você explica isso, Rafa, porque é bem esse processo, assim, pra quem já não acredita em nada, já buscou tudo e aí? É assim, quando eu realmente decidi tirar a minha vida, chegou um momento que eu tava terrível mesmo, em umas semanas, assim, que a última semana que ele estava em casa, meu ex-marido, e ele resolveu ele passou essa semana fora. E aí eu não dá mais, não aguento mais, e a hora que eu iria fazer. E uma amiga do serviço percebeu que eu iria fazer isso e impediu esse acontecimento. E fazer isso era realmente se matar, tirar a minha vida. E ela me pediu, e ela me apresentou a psicanálise, e ela falou, vamos fazer terapia, trouxe um terapeuta, né, me apresentou um terapeuta, e no início da terapia, eu cheguei muito descrente de que isso pudesse resolver, porque eu falei assim, eu já fiz tudo, eu já busquei em Deus, fiz congresso, fiz cursos, eu fiz tanta coisa para se enquadrar, para encaixar, para tentar salvar isso, e nada deu certo, né? Não há esperança, nem mesmo para mim. Agora eu já estou esgotada, já não quero mais, né? Você duvidou até do próprio terapeuta? Duvidei que iria... Porque na minha mente estava assim, se eu pedir para Deus que pode tudo e eu não tive a saída, como a psicanálise iria me ajudar, né? Uma terapia iria me ajudar. E ele foi muito profissional em falar, olha, se dê mais uma oportunidade, se dê mais uma chance. E nesse momento, aí eu já estava vigiada, né? Minha amiga já estava me vigiando, eu já estava no controle assim, eu não posso mais fazer. Ela pediu, né? Por favor, não faça isso, né? É a rede de apoio que a gente fala, que é sempre as pessoas próximas. Então, assim, se você observou que alguém tá com alguma fala suicida, e a fala suicida é sempre negativa, né, Rafa? Tô cansada, não quero mais, não aguento mais isso. E aí é montar essa rede, que também não pode ser, é uma rede, não pode ser uma pessoa, porque uma pessoa só, ela cansa e... Sim. Meus filhos começaram a me controlar também, entendeu? Então eu tava tava vigiado o tempo inteiro, né? O terapeuta tava vigiado. Pessoas no amor ali, né? E aí então eu não tinha, não tenho nada a perder, tô aqui, vou fazendo. E a cada terapia foi um encontro comigo, entendeu? Foi, pra mim, a terapia é o maior ato de amor próprio que alguém pode dar. Presente pra si mesmo. Maravilhoso. Você foi me descobrindo, eu fui me encontrando, eu fui tendo um encontro comigo, porque eu havia me perdido. Há alguns anos, né? Há alguns anos atrás. E aí eu olhei pra mim, aí quando eu me deparei, então, com 30 quilos a mais, porque eu, mesmo tendo os 3 filhos, eu sempre fui magra, né? Sempre tive um padrão, e de repente
eu tenho engordado dessa forma, e eu falei, não, eu não me reconhecia. E aí eu fui me dando a oportunidade com a terapia, de várias coisas. Eu me dei meu primeiro passo, minha primeira providência foi acabar com esse casamento abusivo. Não dava mais para permanecer. Então, naquele momento eu entendi, poxa, eu tô querendo tirar a minha vida, ao invés de me separar e dar a oportunidade de ambos sermos felizes da maneira que escolhemos, porque são escolhas. Ele escolheu a vida dele, então ele poderia ser feliz da forma dele e eu de forma. A gente só não se enquadrava mais junto. E aí eu pude enxergar isso, mas também na terapia, sozinha, ou no estado que eu estava, jamais conseguiria enxergar isso. Também já não havia saída nenhuma. E aí eu entendi isso na terapia, depois compreendi que eu precisava cuidar da minha saúde, porque naquele momento eu estar 30 quilos a mais já estava afetando a minha saúde, né? Então eu precisava cuidar, não por padrão de beleza estética, não. Era porque também agora naquele momento eu estava decidindo, tinha que decidir viver e meus filhos dependiam de mim, vão depender. E aí como que faz? Eu tenho 3 filhos para cuidar, 3 filhos eu não posso, então eu tenho que cuidar da minha saúde, porque eu tenho que estar bem para cuidar deles. E aí eu fiz uma reeducação alimentar e decidi também buscar novas oportunidades, resolvi fazer a psicanálise. Maravilhosa, Rafael, agora é psicanalista. No começo, o objetivo era, conforme me conhecer mais, então eu vou fazer esse curso para me entender. E hoje já é um entendimento para ajudar muitas pessoas. É isso aí. Foi na fila já. Isso aí. Então eu abri, foi um leque de opções, um leque, assim, eu abri para a vida, eu abri para o mundo. E a maior conquista realmente, Mel, que eu conquistei através das terapias foi amor próprio. O amor pela vida. O amor pela vida. Rafa, é fácil fazer terapia? Não. É gostosinho fazer terapia? Não é. Que isso, gente, assim, entenda que ela ressignificou a vida toda, mas assim, não é fácil. Não é fácil você olhar pro problema, você olhar pra você e você também ver que você precisa de atitudes, né? Porque assim, depois da terapia você começou com ações, terminar um casamento. Como foi isso? No começo não foi fácil as terapias, não, porque você... Só ia apanhar, né? Só apanhar. Você começa a lidar com os seus erros, com os seus próprios demônios que você cria, né? Com as coisas que não precisa nem erro, nem fala, mas a gente se permite viver situações, a gente acaba entendendo que a gente faz escolha, se permite viver aquilo e que a gente tem que pode optar por outras coisas, né? Dar conta das consequências. Sim, né? dar conta das consequências. Eu fiz essa escolha, deu esse resultado, então ou eu escolho outra coisa e faço outra coisa, ou eu assumo a consequência. O que eu vejo muito é que as pessoas querem fazer as escolhas, mas não querem assumir suas consequências, e aí culpa o outro, né? Era o que eu fazia com Deus, né? Exatamente. Era o que eu fazia com Deus. Na verdade, eu havia tomado uma escolha, uma decisão para minha vida, e eu esperava que Deus consertasse aquilo que eu fiz. E eu queria que Ele corrigisse, né? Então quando Ele não faz, é culpa disso, é culpa daquilo, ou culpa do outro, ou eu culpava meu ex-marido por situações que a gente vivia, mas as escolhas eram minhas, as responsabilidades. Então assim, quando eu comecei a assumir responsabilidades, eu comecei a enxergar as minhas responsabilidades, eu enxerguei assim, poxa, o meu passado eu não posso mudar, mas eu posso projetar o meu futuro e mudar o meu presente. Maravilhoso. Isso foi o que realmente me trouxe realmente equilíbrio para a vida, entendeu? Mas não é fácil no começo, até hoje. Da terapia você faltava? Eu faltei algumas vezes, assim, eu falei, hoje eu não vou não tô muito afim, eu sei que eu vou ter que falar sobre isso vai me machucar, eu já sabia, né? Então fugi um pouquinho, sim, fugi em algumas, mas hoje não. Hoje, assim, por mais que eu saiba que eu talvez vou ter que me encontrar com alguma coisa que vai doer, mas eu falo, não, eu vou crescer, é necessário. Hoje eu quero crescer, eu quero evoluir. E é muito gratificante, porque assim, quando você se encontra com você, é o encontro do amor, né? É isso, gente. E é uma sensação maior de liberdade, de ser livre, sabe? De você ser livre realmente. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu aconselho mesmo. Todas as pessoas deveriam fazer terapia. Ai, Rafa, te dá um abraço nessa mulher. Parabéns, maravilhosa. É isso, gente.
Rafael, maravilhosa. Amei estar aqui com vocês hoje, amei. Beijo.